Vamos lá. A ideia é a seguinte, ó, a gente começou a trabalhar com redes básicas, onde a gente criou a intranet, onde tinha o servidor de DHCP, que fazia a distribuição de IP automático, servidor de DNS, que fazia a tradução de IP em nome em IP. Só que a gente utilizava isso tudo dentro de uma LAN, então a gente tinha basicamente uma rede privada. A ideia é justamente a gente começar a criar redes públicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um roteador aqui embaixo que sirva justamente para suprir as minhas necessidades. Então, por exemplo, era muito comum eu trabalhar com os meninos esse roteador aqui, ó, que era o 2621XM, ó, esse aqui, esse modelo. Só que o que é que acontece com esse roteador? Ai, miserável, aí soltou. Ó, qual era a ideia? A ideia era a seguinte, ó. Eu tenho que saber quais são as mídias que esse roteador ele pode me dar para que eu possa fazer essa tarefa, realizar essa tarefa. Então, quando eu abro aqui, ó, o roteador 2621XM, ele mostra o seguinte, ó, olha as mídias que eu tenho. Esse roteador ele é bem parecido com aquele que eu mostrei para vocês na sala de aula. Então, nós temos as interfaces Ethernet, aqui, ó, que é a 0/1, e nós temos aqui a 0/0, né? Que são as duas placas de rede que podem comunicar com a rede interna. Aqui em cima eu tenho duas baias vazias para que eu possa adicionar alguma outra mídia, ou uma conexão por fibra ótica, né? Ou uma conexão serial. Né? Só que esse aqui ele não vai suprir muito com a minha necessidade. Por quê? Digamos, se eu precisar adicionar uma mídia nessas abas vazias aqui, ó, eu vou ter que desligar o roteador, desligo o roteador. Aí eu venho aqui, ó, procurando aqui do lado, na lateral esquerda, qual item eu posso colocar. Então quando você vai clicando, aqui embaixo, na lateral direita, na parte inferior, vai mostrando a mídia. Então digamos, para fazer uma comunicação ponto a ponto por fibra ótica, eu preciso somente de uma conexão por fibra. Então esse roteador aí ele vai suprir com a minha necessidade. Se eu tivesse mais de um, eu já precisaria de duas conexões por fibra. Então esse roteador já não ia atender mais minha necessidade. Porque aqui do lado ó, eu não tenho a mídia com duas conexões de fibra. Eu não tenho. Então, por exemplo, como é que eu faço para adicionar a mídia de fibra? Eu poderia fazer com a serial, mas dessa vez eu vou adicionar com fibra. Então eu venho aqui, ó, desligo ele, já está desligado. Venho aqui do lado e vou procurar a mídia essa daqui, ó, a quarta opção, ó, que é NM1FEFX, né? Que é conexão de fibra. Aí o que é que eu faço? Clico nela, ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Eu vou clicar nela e vou arrastar para a baia vazia. Ó, nessa daqui ela não vai, provavelmente ela deve ir na maior. Então, ok, vou arrastar ela agora para maior aqui, ó. Foi conectada, tá vendo? Só que aqui eu só tenho uma conexão de fibra. Então isso significa dizer que o tipo de roteador, para eu ter duas conexões desse tipo aqui, vão ter que ser roteadores de modelos diferentes, né? O que é que vai determinar um bom equipamento de rede? Bom, as tecnologias que estão embarcadas naquele equipamento, a largura de banda que aquele equipamento trabalha, a frequência elétrica que ele consegue transmitir. Então, é basicamente isso aí. A velocidade, por exemplo. Então, digamos, comumente, antes, quando a gente tinha essas redes Velox da vida aí, o que é que acontecia? Nós tínhamos equipamentos de até 100 megabits por segundo, né? Nós temos equipamentos de até 100 megabits. Então agora é muito comum, com o aumento da velocidade da internet dos provedores, a gente tem equipamentos de 300 e a ideia é aumentar com o tempo, né? Para aumentar e aproveitar melhor essa frequência e a taxa de dados que estão sendo trafegadas, né? Então, cadê a LAN? Botou aqui, não consegui conectar a câmera do celular, mas a LAN tá aí, né? Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos montar a infraestrutura da nossa rede, né? Então, eu tenho aqui esse roteador com a conexão de fibra.
eu vou colocar um outro roteador. Tem aluno que me pergunta o seguinte: professor, eu posso copiar esse roteador para não ter que estar pegando outro roteador lá embaixo e estar colocando aqui no ambiente? A ideia é que não. Por quê? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei que cada plaquinha de rede, cada interface tinha a questão do endereçamento MAC? Pronto, então se eu estou copiando, eu estou colocando o mesmo endereçamento MAC para outro equipamento. Então quando eu for fazer a configuração do IP de um e do outro, e um for comunicar com o outro, vai identificar que o MAC é o mesmo e vai dar um conflito, né? Pode ser que o Cisco Packet Trace ele corrija isso para a gente, mas eu acredito que não. Então se fosse na vida real não ia funcionar muito bem, a verdade é essa, né? Então vamos lá, ó, que tela bonita, tem 10 aqui, ó. Tem que tirem print disso aí e manda pra mim. Aí, vê só, vamos lá. Vou pegar um outro roteador desse aqui, então vamos lá, um 2621XM, vai suprir com a minha necessidade. Vou colocar uma interface de fibra nele. Então desliga o roteador, pega a interface aqui embaixo, quem tiver computador em casa e quiser praticar, é bom praticar também. Clica, segura e arrasta para a baia vazia e liga, beleza? Para verificar se esse roteador verdadeiramente recebeu essa interface, você coloca o cursor do mouse em cima dele, ó, aí aparece aqui do lado, ó, Fast Ethernet 0/0, e embaixo aparece uma terceira interface, ó, que é Fast Ethernet 1/0. Vocês têm que tomar cuidado quando for fazer a configuração para não confundir. A gente tem 0/1 e tem 1/0, é diferente uma da outra, beleza? Então vamos lá. Se fosse uma conexão serial, aqui seria conexão serial 0/0, serial 0/1, né? A conexão serial, ela junto com um conversorzinho de mídia, ela serve justamente para fazer essa alteração de uma conexão serial para uma conexão por fibra, por exemplo. Mas a gente já tem equipamentos atuais que já recebem a conexão direta, né? Então vamos lá. Coloquei aqui, ó. Essa minha filial aqui, vamos dizer que é em escada. Vou colocar aqui. Lembrando que eu não estou configurando nada, eu só estou colocando a etiqueta para a gente não se perder na hora da configuração. E a minha matriz, que seria em Recife. Então, na rede de Recife, eu vou ter uma LAN, que vai ter o servidor do site, ou o servidor de banco de dados. E em escada eu tenho uma filial, né? Ou vice-versa. Então, vamos lá. A gente fez, na aula passada, nas aulas passadas, um exemplo parecido, só que dentro da rede privada. Então, era um switchzinho, o servidor conectado a essa rede, e os clientes recebendo os serviços dessa rede, né? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma máquina só aqui em escada, uma máquina. Vou colocar um switch. Deixa eu pegar aqui o switch. O switch geralmente que a gente usa é o 2960, né? Que é aquele de 24 portas. Poderia ser outro também, não tem problema. Vou botar um outro switch 2960 aqui em Recife. E aqui em Recife eu vou colocar um servidor. Pronto. Servidor. E vou fazer as conexões, né? Então vem aqui, ó. Eu vou conectar o PC numa porta. Vou conectar o roteador no switch. Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que saber qual é a interface que eu estou conectando. Então, por exemplo, eu vou conectar por padrão não, assim, eu julgo como padrão, né? Para facilitar a minha prática. Eu vou colocar na interface Fast Ethernet 0/0. 0/0. Aqui a mídia não vai ser mais uma mídia cabo patrançado, né? Que a gente fez aqui com essa conexão Cooper. Vai ser essa daqui, ó, essa laranjinha aqui embaixo, ó, que é fibra, né? Conexão de fibra. Deixa eu ocultar esse bagulho aqui. Fibra. Então pega aqui, ó, conexão de fibra, dá um clique no roteador, você escolhe a mídia que você vai conectar, ó, a interface.
É essa interface aqui, a última, que é de fibra, estica até Recife. Detalhe, como é que isso é na vida real? Bom, Daniel fez isso recentemente, né? Há uns 2 anos, eu acredito. Foi justamente puxar uma linha de fibra de Vitória para a escada. Então, tiveram postes, tiveram repetidores de fibra, porque a fibra a gente consegue atingir uma distância bem maior do que a cabo trançado, né? Cabo trançado, e a gente não tem as interferências que tem na conexão a rádio, por exemplo. Então, com fibra, a gente estaria imune, né, à interferência do campo eletromagnético da rede elétrica, e a gente conseguiria atingir distâncias maiores, por simplesmente os dados serem encaminhados por luz e não por cabo metálico, né? Então, estico aqui até Recife, né? Então eu posso justamente pegar uma fibra arrastada aqui para Recife, coloco um repetidor no meio do caminho, depois de tantos quilômetros e chega até Recife. Quem faz esse serviço geralmente são empresas de telecomunicação. Então o que é que acontece? Muitas vezes as empresas, as grandes empresas, elas contratam uma empresa de telecomunicação que já tem essa estrutura de fibra espalhada por aí. Elas pagam o valor pelo aluguel, né? E eles fazem essa comunicação. Então, da origem até o destino, né? Chegando mais gente aqui. Alan Vitor chegou. Ótimo. Coisa linda, rapaz. Tem 10 online. Então vamos lá. Desative o microfone. Então vamos lá. Continuando. Então essas empresas, elas prestam esse serviço para ter essa comunicação. É até melhor que seja assim, porque tira a responsabilidade do profissional de TI, né? Porque, digamos, eu estava conversando com o Zé Carlos, que é professor da escola também, ele disse que tinha uma empresa que era prestadora de serviço e ela fazia essa comunicação de uma filial com outra. Então, quando acontece um problema na rede da empresa que ele trabalha, eles vão checar primeiramente a LAN. Se a LAN está funcionando, tudo direitinho, aí se o problema for externo, já não é responsabilidade deles, é responsabilidade da empresa terceirizada que está prestando um serviço para que uma filial se comunique com outra, né? Mas tem empresas também que realmente têm a sua infraestrutura e gastam pesado com isso aí, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui a conexão do meu roteador de Recife em Fast Ethernet até o switch e do switch para o servidor, né? Vocês lembram que na aula passada a gente criou a rede privada, né? Nesse caso aqui, nós temos 3 redes diferentes. Como assim? O roteador, ele vai funcionar como se fosse um computador com múltiplas interfaces de rede. Porque o roteador, ele é um computador, ele tem sistema, ele tem memória RAM, ele tem memória de armazenamento, né? É muito comum isso. Então, observem o seguinte, esse roteador, ele tem 2 interfaces, ó. Ele tem uma interface que comunica com a rede privada, que é a plaquinha de rede convencional que o roteador tem, para comunicar ali com o switch e as máquinas da rede interna. E ele tem uma outra interface já de alta velocidade, que seria a interface de fibra ótica, para fazer a comunicação com a rede externa, né? Então, por isso que a gente diz, ó, o roteador, ele tira o conteúdo da rede externa e traz o conteúdo para a rede interna, né? Foi isso que a gente viu. Ele funcionava como se fosse uma espécie de GPS também, ou seja, ele encaminha um pacote pelo melhor caminho, porque a internet nada mais é do que um conjunto de roteadores interconectados, redes interligadas através de roteadores, né? Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Primeiro eu vou etiquetar, né? Então como é que eu vou etiquetar? A gente vai fazer isso inclusive na sala de aula também. Primeiro, as faixas de IP que eu vou precisar usar. Então, vou pegar o meu bloquinho de notas aqui e vou fazer o seguinte, ó. A faixa de IP que eu vou usar na LAN de escada, quando eu digo a LAN de escada, vai abranger o roteador de escada com a máquina de escada e os equipamentos que eu tenho na rede de escada, que até então só é um PC e o roteador.
Então a faixa de IP que eu vou usar vai ser um de classe C. Então eu vou usar 192.168.0.0. Detalhe, isso aqui é a faixa de IP que eu quero usar. Então aqui, digamos, a placa de rede do roteador pode ser 192.168.0.1 e o PC 192.168.0.2, por exemplo, né? A menos que eu tivesse aqui um servidor de DHCP dentro da minha rede privada distribuindo, né? Mas isso são práticas para depois, para a gente analisar. A faixa de IP que eu vou usar entre SCADA e Recife, digamos que fosse uma faixa de IP que não fosse uma faixa de IP privado. Então, o que não é uma faixa de IP privado são aqueles IPs que são diferentes de 10.001, 10.000, 172.16.00 e 192.168.00, que isso aí vocês já sabem de qual é salteado. Então, a faixa de IP que eu vou usar aqui, pelo fato de ser uma simulação, né? Digamos que eu vou usar 20.0.0.0.0. Então, por exemplo, uma interface de fibra vai ser 20.001 e a outra interface vai ser 20.002, né? A faixa de IP que eu vou usar na rede de Recife, digamos que eu use classe A na rede privada. Então, 10.0.0.0. Beleza? Vamos dar continuidade. Coloquei aqui. Vou continuar preenchendo com as minhas etiquetas para não me atrapalhar, tá? Então, o PC de escada, eu vou usar, deixa eu fechar aqui esse WhatsApp. O PC de escada, o IP que eu pretendo configurar ele vai ser o IP 192.168.0.2. A interface Fast Ethernet 0/0 do roteador SCADA, que vai fazer conexão com a rede de SCADA, eu vou colocar aqui assim, ó. Pronto, F0, vai ser F0, F0/0. Vai ser o IP 192.168.0.1, né? Beleza. Vou deixar aqui para me lembrar. A interface Fast Ethernet 1/0, que é a interface de fibra do roteador de escada, ele já vai ter o IP voltado para essa rede aqui, ó. Então eu vou colocar 20.001 para ele. Então eu vou lá, ó, pego o bloquinho, vou colocar aqui 20.001. E a outra interface lá vai ser 20.002, né? O meu servidor, aqui do outro lado, né? Vou colocar aqui para ficar fácil de interpretar, até para não me atrapalhar na configuração, né? Lembrando, isso aqui também vai ser classe A, né? Vai ser classe A. Só que provavelmente alguma máquina já possui esse endereçamento IP, porque ele pode ser que ele seja um IP, ele é um IP público. Então aqui eu vou fazer o seguinte: o IP do meu, chegou mais alguém aqui? Lucas. Pronto. O IP do meu servidor, eu vou colocar aqui 10.001, né? Qual vai ser a função desse servidor? Vou colocar até no bloquinho aqui também para me lembrar. Ele vai ser o servidor de web, vai ser o servidor do site e vai ser o servidor de DNS. Porque para que a internet ou a intranet possa funcionar, eu tenho que ter esses dois serviços, né? Eu tenho que ter o site rodando e eu tenho que ter o nome do domínio, né? Que vai ser IP e nome IP. A gente viu isso em sala de aula. Então aqui no roteador Recife, eu vou colocar aqui Fast Ethernet 0/0. A faixa de IP vai ser 10.000, como a gente pode ver aqui. E o IP que vai ficar aqui vai ser 10.002, né? Beleza. Bom, minha rede aqui já está toda etiquetada, né? A ideia é a seguinte, ó. Não sei se vocês perceberam, mas no exemplo que a gente fez em sala de aula, com relação a isso aí, a gente configurou pela interface gráfica. Vocês lembram disso aí? Dê um legal aí quem lembra.
Pronto. A gente configura pela interface gráfica. A gente abriu o roteador, a gente ia até a opçãozinha lá, botava o IP, preenchia tudo bonitinho e deixava tudo rolando, né? Agora o caldo vai engrossar. Por quê? Porque na vida real, dependendo do roteador que você está trabalhando, a gente não usa a interface gráfica para poder fazer essa configuração. A gente utiliza comandos para poder configurar. Então, tipo, lembra do MS-DOS do Windows aí, como é que a gente fazia? Para criar pasta, pronto. No caso do roteador, a gente tem que ter um comando para entrar na interface, tem que ter um comando para adicionar o IP à interface, tem que ter um comando para configurar o protocolo, né? Então a gente vai ver o passo a passo, né? Vocês vão julgar o que é que vai ser mais interessante fazer e como vai ser mais fácil. Porque geralmente eu vou cobrar nessa disciplina, eu vou cobrar bastante a questão da configuração dos roteadores. Porque antes isso aí era de uma disciplina chamada Estruturas de Comunicação de Dados. E vocês não têm mais essa disciplina, né? Vocês têm apenas meios físicos lá no terceiro ano, não tem estruturas, e o conteúdo que era de estruturas que ia para o terceiro ano veio para redes de computadores 2, que já é algo um pouquinho mais avançado. Então vamos lá, vamos começar o processo de configuração. Como é que seria na vida real? Então vê só. Primeiro, para pegar um roteador desse, vocês lembram que eu mostrei para vocês um cabinho que tinha lá no armário, que era um cabinho azul, era um cabinho cinza, que a gente conectava no roteador e conectava no computador para emular o sistema operacional do roteador. Que eu disse que abria uma tela preta e a gente configurava a partir dali. Tinha um cabinho, era um cabinho desse tipo aqui, ó. Era o cabo DB09. Deixa eu ver aqui. Era um cabo parecido com esse aqui, ó. Tinha um cabinho parecido com esse. Ou então desse tipo aqui. Vocês lembram disso aí? Lembra desse cabinho? O silêncio me deixa aflito. Pronto. Beleza. Então a gente precisa desse cabo e de um programinha de computador para que ele consiga emular a interface desse roteador, né? Hoje em dia é bem mais fácil, que a gente já faz diretamente utilizando o próprio programa de configuração do roteador, mas nem sempre é isso. Inclusive é até tema de certificações da Cisco, por exemplo, né? Então vamos lá. Como é que a gente teria que fazer? Tem duas formas, vê. Primeiro o seguinte. Para configurar, a gente vai configurar primeiro os dois roteadores. Para configurar, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia pegar um notebook ou um computador, né? Digamos um laptop aqui, e viria procurar aqui, ó, um cabo chamado cabo console, que é esse daqui, ó, esse azul, que teria a função desse cabo aí DB9. Então vem aqui, ó, clica no roteador, coloca na conexão console aqui, ó, do roteador, estica para o notebook, na conexãozinha lá USB dele ou de rede, depende da mídia que o cabo está usando, e conecta aqui na RS232, né? Que esse notebook ele tem, né? Pode ser uma interface USB, por exemplo. E seria mais ou menos o seguinte, ó. Lá no notebook, ó, a gente poderia emular aqui no desktop um terminal. Aí quando abrir aqui o terminal, ó, e desse OK, olha o que ia aparecer. Ele ia emular justamente a configuração daquele roteador. Então aparece aqui, se eu quero começar com um guia de diagnóstico aqui para facilitar a minha configuração, eu coloco N, não, e dou Enter. Dou Enter de novo. Pronto. Aqui embaixo está mostrando justamente que a gente está utilizando o programinha, o sistema operacional do roteador, né? Tem alguns programas que fazem isso para a gente. Por exemplo,
tem um programinha chamado Putty, né, que ele é 2 computadorzinhos, ele é assim. Ele consegue emular o roteador. Putty, né? Deixa eu ver aqui. Putty. Esse programinha aqui, ó, com esse ícone aqui. Aí ele consegue emular o terminal e consegue acessar o roteador. Consegue fazer a configuração do roteador remotamente. Então, vamos lá. Detalhe, eu fiz isso aqui com o notebook, né? Mas a gente não precisa. Eu só estou exemplificando aqui como seria na vida real, né? Só estou exemplificando como seria na vida real. Então, na nossa prática, no caso, a gente não vai precisar colocar esse notebook. Na vida real precisaria. Mas para fazer a configuração desse roteador, eu preciso só abrir o roteador e vir nessa terceira guia aqui, ó, que é CLI. Aí já abre a mesma janelinha de configuração que abriria lá no notebook, lá no PC, para configurar, beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui antes de começar, para a gente saber o que é que a gente tem que configurar. Vocês têm que perceber o seguinte, ó. Vocês têm que perceber o seguinte. Nós vamos configurar 3 coisas nesse roteador. Primeiro, eu tenho que configurar a rede do roteador para a rede privada, que é a interface de internet dele. Eu tenho que configurar o roteador para o outro roteador, então eu tenho 2 redes. E eu tenho que configurar o protocolo de roteamento desse roteador, né? Então, que danado é isso? O protocolo de roteamento vai ser como é que esse roteador vai trabalhar para poder encaminhar o pacote. Então ele vai verificar quais são as redes que fazem limites com ele, que ele conhece, para poder encaminhar o próximo salto, o próximo caminho que ele vai enviar o conteúdo. Nesse caso, como eu tenho só um meio aqui, ó, que é escada para Recife, eu não preciso colocar um protocolo de roteamento dinâmico, né? Eu só precisaria configurar ele estaticamente mesmo, ou fazer o encaminhamento dele para um caminho só. Então o RIP seria o suficiente para essa finalidade. Depois que a gente começar a trabalhar com 3 roteadores, aí já muda, a gente já poderia testar o OSPF, né? O OSBF, o BGP e por aí vai. Inclusive a gente vai ver o diferencial de cada protocolo. Eu vou preparar um material e vou adicionar para vocês. Então vamos lá. Configurando o roteador escada, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir o roteador, né? Antes a gente fazia assim, ó, como a gente fez na sala de aula. A gente vinha na guia de configuração, aí escolhia aqui a interface, ó, Fast Ethernet 0/0, aí ativava, botava o IP e por aí vai. Configurar o protocolo, aí vinha aqui, ó, RIP ou estático, colocava aqui as configurações necessárias e pronto. Só que a gente não vai usar isso, não vai usar interface. A gente vai usar comando para fazer essa mesma configuração. Não sei se vocês perceberam, mas olha o que aparece aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo aparece o guia de comandos. Então a gente vai configurar dessa forma que está aqui embaixo. Então vamos lá. Vou entrar na guia de configuração aqui do comando. Né? Tá todo mundo conseguindo ver aí a janela direitinho, de forma nítida? Todo mundo consegue ver de forma nítida a janela aí? Pode colocar aí no... Pronto, a ideia é que esteja numa resolução boa. Ok, então vamos lá. Vou fazer a configuração. Abrir, vou fazer o seguinte, ó. Se tratando desse roteador aqui, eu tenho que configurar a rede dele com a rede privada, no caso, a rede privada de escada, a rede pública, a conexão dele com Recife e as redes que ele deve conhecer, que ele tem por obrigação conhecer. Porque como é que funciona essa questão do roteamento? Funciona assim. É como se tivesse todo mundo de mão dadas, né? Como se tivesse todo mundo de mão dada. Então, para que uma pessoa que está segurando na minha mão esquerda consiga enviar alguma coisa para mim, para que eu envie para alguém que está segurando na minha mão direita, eu tenho que conhecer um e tenho que conhecer outro, né? Para poder encaminhar aquele pacote. E todo mundo deve se conhecer também, né? Ou seja, eu recebo um bilhete, o bilhete está em nome de alguém que está do meu lado direito.
Então eu vou analisar aquele pacote, vou verificar se eu conheço quem está do meu lado direito e vou encaminhar. Vai funcionar basicamente assim. Né? Caso eu não conheça, não funciona. Né? Então vamos lá. Abrir o roteador. Abrir o meu roteador. Né? Deixa eu fechar aqui e vou abrir de novo. Para começar do zero. Do zero. Deixa eu começar aqui. Pronto. É interessante que vocês irem até anotando no caderno esses comandos aí. Né? Então vamos lá. Quando eu abro o roteador logo de cara, ele fica nessa guia aqui, ó, que é router e um maior que. Esse maior que significa que eu não tenho acesso privilegiado à configuração desse roteador. Né? Então o que é que eu posso fazer? Primeiro, eu vou entrar como administrador. Então, para entrar como administrador, eu digito o comando enable ou enable, né? E dou enter. Detalhe, o Cisco Packet Trace ele facilita um pouquinho a vida da gente, porque a gente não precisa digitar o comando todo. Se você digitar parte do comando, ele vai funcionar de boa. Então, por exemplo, se você digitar ENA e der Enter, ele vai entrar. Né? Então já facilita bastante se você digitar parte do comando. E ainda tem essa, se você digitar parte do comando e apertar a tecla Tab, que é essa tecla que fica com uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita, que fica em cima do Casp Look, do lado da letra Q aí, ele já completa o comando automaticamente para você. Né? Então vamos lá. Aqui, primeiro, entrei como administrador. Então a cerquilhazinha, o hashtag ali, está mostrando que eu já estou com acesso de administrador. Estando aqui, eu tenho que entrar no processo de configuração do roteador. Então, ó, eu venho aqui, ó, conf, o comando seria configure terminal. Mas eu posso usar a abreviação conft. Né? Conft. Então aqui, ó, já está mostrando para mim que eu estou com acesso de administrador e estou na guia de configuração. Bom, eu tenho que saber como chegar até aqui, na guia de configuração. Chegando na guia de configuração, eu preciso fazer o seguinte, ó, vamos lá, vamos imaginar, geralmente eu trago essa filosofia aí para o pessoal. Eu tenho que imaginar como se fosse da seguinte forma, a configuração desse roteador. Antes de eu digitar o ENA, é como se eu estivesse na estação do trem. Então eu estou do lado de fora do trem. Né? Quando eu digito ENA, eu entro no trem. Eu entro no trem. Né? Quando eu digito conft, eu acesso o corredor do trem. Não tem aqueles trens que tem cabines? Que tem as cabines? Cada trem tem uma cabine específica. Então quando eu digito conft, é como se eu estivesse no corredor do trem. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que entrar em cada cabine, fazer uma arrumação, sair da cabine, voltar para o corredor, entrar em uma outra cabine, fazer uma arrumação, sair da cabine, voltar para o corredor. E dependendo da quantidade de interfaces que eu vá configurar, né, a cabine ela vai funcionar como se fossem as interfaces e o protocolo. Então, por exemplo, quando eu estou na cabine, eu estou em conft. Aí, digamos, eu tenho que entrar na placa de rede para poder configurar. Então, eu tenho que entrar na cabine, que seria a minha placa de rede, configurar e depois sair. E voltar para guia de configuração. Depois que configurar a placa de rede, que é justamente essa placa de rede aqui, ó, que é justamente essa placa de rede que está comunicando com a rede escada, eu tenho que voltar para a configuração e entrar na configuração da interface de fibra. Né? Conseguiram entender até aí a lógica, né? Como vai ser a lógica. Ou seja, lembra do MS-DOS que a gente entrava numa pasta e tinha que sair da pasta para voltar para outro lugar, para depois entrar em uma outra pasta e navegar dentro do sistema. Era basicamente isso aí. Né? Então vê só, vamos lá, como é que vai funcionar. Entrei como administrador, entrei com acesso administrador, entrei na configuração. Então eu estou dentro do trem.
Então agora eu vou entrar nas interfaces. Ó. A primeira interface que eu vou configurar vai ser essa daqui. F0/0, que é a que vai fazer comunicação com a rede de escada, com a rede escada. Por último é que eu configuro o PC. Né? Alguém ativou o microfone aí, desativa. Por último, é que eu faço a configuração da máquina. Eu vou me preocupar primeiramente com os roteadores. Não tem um padrão assim para configuração não, sabe? Vocês é que vão julgar o que vai ser melhor configurar primeiro ou não. Então vou lá, ó. Estou aqui na configuração. Então, estando na configuração, eu vou entrar no primeiro, na primeira cabine, que seria a configuração da placa de rede. Então, ó, o comando seria interfaces, F0/0 no caso, mas nesse caso a gente pode usar a abreviação. Então eu boto aqui, ó, int, né, int F0/0. Aí dou Enter. Aí ele já mostra assim para mim, ó. Router config if, configurar a interface. Aí o que é que eu tenho que fazer dentro da interface F0/0, que é essa daqui? Eu tenho que adicionar o IP, a máscara de subrede, só isso, né? Para fazer ela se comunicar com a rede de escada. Então vem aqui, ó, IP espaço ADD e coloco o IP dela, que seria 192.168.0.1, né? Por que eu sei que é 1? Porque eu coloquei aqui na etiquetazinha aqui, ó, na caixinha de texto, para que eu lembrasse. Porque senão eu teria que estar olhando tudo de novo, ou então fazer algum desenho na mão para poder fazer essa configuração. Aí, espaço e coloca a máscara de subrede. Então a máscara que eu vou colocar vai ser 255.255.255.0. Beleza. Dou Enter. Agora eu preciso ativar a placa de rede. Para ativar a placa de rede, o comando que eu uso é o no shutdown, né? No shutdown. Mas se você digitar a abreviação no shut, assim, e der Enter, ó, ela ativa de boa. Beleza? Olha aqui como já está ficando verdinho. Ó. Tá vendo aqui? Beleza, configurei essa interface. Feito isso, eu não já entrei na cabine? Eu entrei na cabine e configurei a cabine. Coloquei IP e coloquei a máscara. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair. Então vamos lá, vamos sair para depois entrar na interface de fibra para configurar a interface de fibra. Então vem aqui, ó. Estou ainda dentro da interface de rede que eu acabei de configurar. Digito o comando exit para sair, ó. Voltei, ó, para configuração, tá vendo aqui? Então é como se eu estivesse aqui na cabine, no corredor lá, no corredor. Agora eu vou entrar na outra interface que eu preciso configurar. Aí se você não lembrar qual é a interface e se você não colocar aqui na etiquetinha, no bloquinho de notas, você pode minimizar aqui, ó, colocar o cursor do mouse em cima, ó, que aparece, ó. Então eu vou configurar agora a interface F1/0, né? F1/0. Então vamos lá. F1/0. Então vamos. Abrir aqui. Conft. Agora eu vou entrar. Ó. Int espaço F, que é Fast Ethernet 1/0. Int F1/0. Dá Enter. Consegui entrar na interface. Aí agora eu vou adicionar o quê? O IP, que seria 20001. Aí vem, ó, IP espaço ADD 20.0.0.1 espaço a máscara. Por ser classe A, né? A gente coloca 255.0.0.0. Enter. Né? Para ativar, no shut. Para ativar.
Beleza, ativei. Terminei, vou sair agora. Exit para voltar para a configuração. Beleza aí? Pronto. Configurei, ó. Configurei a interface de fibra, configurei a interface Ethernet da rede privada de escada. O que é que acontece? Vê só. A ideia é a seguinte. Se essa máquina quiser encaminhar um pacote para o servidor que está lá em Recife, o que é que vai acontecer? Ela vai mandar o pacote pela mídia aqui, pelo cabo, passa pelo switch, o switch manda para o roteador. O roteador ele vai receber um pacote da rede dele. Né? Para isso, a rede dele tem que estar cadastrada no protocolo. Então a rede dele está dizendo que vai encaminhar o pacote para essa máquina aqui. Então esse roteador ele tem que conhecer tanto essa faixa de IP quanto essa faixa de IP aqui, ó. Então tudo isso vai ter que estar cadastrado no protocolo de roteamento desse roteador. Né? Então é justamente isso que a gente vai fazer agora. Só que a gente vai configurar o protocolo RIP, né? Que é o chamado protocolo vetor distância ou protocolo que encaminha o pacote pelo caminho mais curto. Por que a gente vai usar ele? Porque a gente só tem um caminho aqui, ó, só tem um salto, não tem nenhum outro caminho, não tem nenhum outro roteador para que ele possa escolher o melhor caminho, o melhor enlace para poder encaminhar o pacote. Né? Então vamos lá. Eu vou abrir o meu roteador, já configurei as duas interfaces, agora eu vou configurar o protocolo. Então, estando aqui em configuração, eu digito, ó, router, agora é o protocolo, router RIP, enter, e adiciono as redes que fazem limite com o roteador escada, ou seja, as redes que ele tem que conhecer para poder mandar o pacote daqui da rede de escada lá para a rede de Recife. Então, o que é que eu preciso colocar? Eu preciso colocar apenas os NET ID de cada rede, que são esses aqui, ó. 192.168.0.0, 20.0.0.0 e 10.0.0.0. Só apenas o IP de cada rede, a abertura de cada rede. Para que o roteador conheça as redes e as solicitações de qual rede está fazendo. Né? Qual rede está fazendo a solicitação. Então vamos lá. Vamos abrir aqui e vamos adicionar assim, ó, vê, router RIP, entrei na configuração do roteador e digito o seguinte, ó, network, só cadastrar as redes agora, network e coloca a primeira. A primeira vai ser 192.168.0.0, dá um enter, primeira rede cadastrada. A segunda rede, como a gente já digitou o comando network e aquele IP ali, ó, se a gente apertar aqui na tecla de direção para cima, ele vai repetir o comando. Ó. Então a gente só apaga o IP e coloca outro. Então aqui 10.0.0.0, enter, e a outra rede que tem que estar cadastrada, né, que é a 20.0.0.0. Então 20.0.0.0, enter. Pronto, cadastrei minhas redes. Ó. Feito isso, o que é que eu faço? Exit. Detalhe, lembrando, o roteador é como se eu estivesse na cabine do trem. Aí exit, ó, saí da cabine do trem e voltei para o corredor do trem. Agora eu vou sair do trem, do corredor do trem, para vir para a porta. Exit. Sair do corredor do trem e vim para a porta. E agora eu vou sair do trem. Ó. Exit. Pronto, saí do trem e voltei para a estação. Beleza até então? Beleza? Conseguindo entender o processo de configuração como é, né? Eu tenho que entrar na configuração. Depois que entrar na configuração, eu vou escolher as interfaces que eu pretendo configurar, que eu tenho que configurar. E depois, por último, eu configuro o protocolo para fazer tudo funcionar. Não é isso? Beleza? Pronto. Aqui, Keila falou, mesmo processo para ativar todos. Pronto. Assim, Keila, eu coloco lá as redes só, apenas os NET IDs, porque quando esse roteador ele for receber um pacote de uma outra rede, o IP já vai estar cadastrado nele. Então ele já vai reconhecer que aquela rede existe e tem conectividade com ele.
e ele vai conseguir encaminhar para outra, né? Ele vai conseguir jogar para outra rede, porque ele vai conhecer as duas, né? Então, vê só, o outro, eu vou configurar outro roteador, só que eu vou configurar mais rápido. Esse eu configurei de uma forma mais lenta para vocês entenderem como é feito o processo de configuração, né? Ah, se eu precisar alterar o IP, vou mudar o IP, o que é que eu tenho que fazer? Vai lá, entra na interface, adiciona outro IP e sai da interface. É basicamente dessa forma. Esse segundo eu vou configurar mais rápido, beleza? Vou configurar mais rápido para adiantar, para a gente depois começar com o SO2. SO1 no caso. Então vamos lá. Vou abrir aqui, ó, o outro roteador. Venho na guia de CLI ali, na configuração. Ele já aparece aqui perguntando se eu quero entrar com a caixa de diálogo. Eu não, Enter, Enter e vou começar. Vê como é rápido depois que a gente começa a pegar o jeito, né? Então, ó, ena, conf, t, int, f0/0 e vou adicionar o IP. Int f0/0 aqui é 10.0.0.2, né? Então, ó, IP add 10.0.0.2 espaço a máscara 255.0.0.0 Enter. Vou ativar a placa de rede no shut, que é no shutdown. Ativei a placa de rede, ó. Já está verdinho aqui, ó. Vou sair da placa de rede agora e vou entrar na serial na interface de fibra para poder configurar o 20.0.0.2 aqui para conectar com a rede de escada. Então, ó, vou aqui, ó, exit, sair da interface de rede, voltei para configuração e agora, ó, int f1/0, que é a interface de fibra. Entrei. IP add, então, ó, 20.0.0.2 espaço a máscara 255.0.0.0. Beleza. Comando para ativar a placa de rede no shut. Beleza. Ok. Ativado. E agora, por último, falta o protocolo. Configurei a plaquinha de rede aqui da interface Ethernet. Configurei a placa de rede de fibra. E agora eu vou configurar o protocolo. Porque quando ele receber o endereço, quando ele receber os pacotes aqui que são direcionados para o servidor, ele vai receber os pacotes, vai analisar para quem é aquele pacote, vai verificar na tabela de roteamento dele se ele conhece essa rede aqui e vai direcionar o pacote para essa rede. Então vamos lá. Pronto, vou sair da interface, né? Ativei ali no shut, exit. Ok, e agora o protocolo. Router, RIP. Enter. Aí começa. Os endereços NetID vão ser os mesmos, ó, porque os dois roteadores têm que conhecer todo mundo, tem que conhecer as três redes, né? Então, network, espaço, aí começa, ó, 10.0.0.0. Não importa a ordem não, tá? Quando a gente for colocando aqui, não importa a ordem, desde que estejam cadastrados todos os endereços. Network 10.0.0.0, aí o segundo, ó, network 20.0.0.0 e network 192.168.0.0. Enter, pronto. Cadastrado nos dois roteadores. Os roteadores estão funcionando. Então agora eu vou sair, ó, exit, exit e exit de novo. Pronto, saí de tudo, show de bola. Vou fechar. Vou pegar aqui o meu envelopezinho, ó, vou puxar aqui no cantinho, vou pegar meu envelope e vou fazer o teste dos pacotes aqui da PDU. Então, será que eu tenho conectividade de escada para Recife? Ó? Então, daqui para cá, ok, ó, sucesso, tá vendo? Só que eu não tenho ainda a conectividade do PC de escada com o servidor lá. Beleza, vamos lá, vamos configurar agora essas máquinas. Aqui já está tudo pronto. A gente precisa agora só configurar as máquinas, né? Só precisa configurar as máquinas. Vamos lá.
Primeiro eu vou configurar o servidor, já para deixar ele prontinho, para que essa máquina consiga acessar o site lá no servidor de Recife. Então eu venho aqui, ó, abro o servidor. Primeiro eu tenho que configurar o IP desse servidor, colocar ele na rede, para depois configurar o serviço. Foi isso que a gente viu na aula passada. Detalhe, observe o tamanho dessa rede em relação à rede que a gente fez na aula passada, que era só com os serviços. Os serviços que eu vou usar nesse servidor vai ser apenas um, né? Então vou lá. Os serviços que eu vou usar vão ser dois no caso, de web e o de DNS. Então vem aqui, ó, desktop, configuração de IP. E vou colocar ele na rede primeiro, né? Então o IP vai ser o 10.0.0.1, que também vai ser o endereço de DNS quando eu for configurar. Que ele vai ter essa função também. A máscara subrede é classe A, né? 255.0.0.0. Aí aqui agora é que a gente vai começar a trabalhar com esse cara aqui, ó. Gateway. O que é o Gateway? O Gateway vai ser a minha porta de ligação para a rede externa. Isso vai ser baseado a partir de um endereço IP. Então isso significa dizer o seguinte: através de um IP, esse computador vai conseguir mandar pacote para a rede externa, né? Então quem é que seria esse meu gateway, esse meu endereço de gateway? Qual é desses endereços aqui que está direcionando o conteúdo dessa rede para fora? Coloquem aí nos comentários aí. Qual desses IPs aqui está me direcionando para a rede externa? Estou esperando no chat. Qual desses endereços vai me conectar com a rede externa? Vai ser a minha porta de ligação. Pode ativar o microfone se quiser aí para responder. Ninguém? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos analisar direitinho. Vamos analisar direitinho o seguinte, ó. Vê só. O que é que eu quero que vocês entendam? Quero que vocês entendam o seguinte, ó. Para que essa máquina ela possa se comunicar com a rede externa, ela tem que ter um gateway. Gateway, se você for traduzir do inglês para o português aí, vai ser porta de ligação, portal, alguma coisa desse tipo. Então esse gateway ele vai ser dado a partir de um endereço IP. Então eu tenho duas possibilidades de gateway. Eu tenho ou essa interface aqui, que é o 10.0.0.2, poderia ser o meu gateway, ou 20.0.0.2, que também seria a minha ligação externa. Então eu configuraria nessa máquina dessa forma. Por quê? Porque essa máquina aqui, esse endereço IP, ele não é roteável, então ele não tem acesso à rede externa, a não ser que seja por meio de um gateway, de um endereço de gateway. Quando vocês vão configurar o roteador de vocês e vão lá no servidor lá de vocês e digitam ipconfig lá no terminal de vocês, no próprio comando, muitas vezes o IP que aparece lá para vocês é o 10.0.0.1 ou 192.168.0.1. Não é isso? Por quê? Porque aquele IP é o IP do roteador de vocês. Então o IP do roteador de vocês é que está sendo o gateway de vocês, que está direcionando para a rede externa, que no caso seria a rede do provedor de internet. Então, nesse caso eu tenho duas possibilidades. Eu posso colocar 10.0.0.2, que está direcionando para a rede externa, e eu posso usar o 10.0.0, o 20.0.0.2, né? Porque o que é que acontece? Quando chega aqui, ó, rede privada, quando chega no roteador aqui vai ser direcionado para a rede externa, por conta do gateway, é gerado o que a gente chama de NAT. NAT é a conversão dos endereços privados em endereço público, né? Então, os endereços privados, eles precisam desse endereço aqui para trazer o conteúdo para minha rede. Então, quem vai buscar na internet o conteúdo, os sites específicos, é o meu IP público.
né? É o meu IP público, que é o IP que é roteável, que tem acesso à internet direto, né? Quem faz isso para a gente no provedor de internet é justamente o IP público que o provedor de internet tem, conectado com os outros provedores, com a rede mundial, e traz esse conteúdo para a gente, né? Então a gente não tem tanto essa noção de gateway, o que o gateway é, né? Mas basicamente vai ser o endereço IP que vai me comunicar com a rede externa, que vai me direcionar para fora, para a rede externa. Então beleza, vamos lá. Voltando para cá, para o servidor, o meu gateway, digamos que eu coloque... eu vou colocar 20002, que vai direcionar para a rede externa. Então aqui, ó, 20002. Né? E o DNS server, quem vai ser o DNS, vai ser o próprio servidor, que depois eu vou configurar o serviço nele. Né? Então, quem vai ser o DNS vai ser o 10.0.0.1. Beleza, fechar. Fechei. Venho aqui agora para o cliente de escada. A linha de raciocínio vai ser a mesma. Quem é que vai ser o gateway dessa máquina aqui? Quem é que vai ligar ele para a rede externa? Pode ser o 192.168.1, que é o do roteador, ou pode ser o 20.0.0.1, pode ser, que vai direcionar para a rede externa, tirar o conteúdo da minha rede privada. Então vamos lá. Vou abrir aqui, desktop, configuração do IP. O IP dele vai ser o 192.168.0.1, 2 no caso. Máscara 255.255.0, que é a máscara /24, que a gente conhece, né? Gateway. O gateway eu vou colocar... Detalhe, os provedores de internet geralmente eles não colocam o endereço público, porque pode estar sujeito de alguém que tem um conhecimentozinho tentar derrubar a rede, né? Se colocar esse endereço, dando conflito. Então geralmente ele coloca o gateway, vai ficar o IP do teu roteadorzinho, que vai te direcionar para fora. Então aqui o gateway vai ser o 192. Não, vou colocar o 20 mesmo. 20.0.0.1. E o DNS, quem é o DNS? DNS é o servidor que está lá do outro lado. Então vai ser 10.0.0.1. Ele tem que conhecer o DNS. Detalhe, toda essa configuração que a gente está fazendo vai ser manual. Nas próximas aulas, nas próximas configurações, a gente vai fazer de uma forma mais inteligente, que seria com um servidor de DHCP distribuindo, para que tenha menos trabalho. Então beleza, eu vou aqui e vou fechar. Show de bola. Vamos testar agora, né? Para concluir. Vamos lá. Peguei a cartinha, eu tenho comunicação do PC com o roteador, sucesso. Eu tenho comunicação do PC com o roteador Recife, sucesso, ó, tá vendo aqui embaixo? Tá funcionando, graças ao gateway. E eu tenho comunicação do PC de escada com o servidor lá do outro lado, lá em Recife, ó. Vou dar um tempo, deu falha, vou esperar um pouco, estabilizar para poder encaminhar, ó. Sucesso, ó, tá vendo aqui? PC 0 com servidor 0, ok. Beleza. Vamos testar agora com o serviço, né? Para ver se essa máquina aqui consegue acessar o site que está aqui nesse servidor. Para isso eu preciso configurar o serviço de DNS somente. Então vem aqui, ó, já que a máquina tem acesso a outra, né? Graças ao roteador, a rede pública. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Venho na guia de serviços, na guia de DNS, ativo o serviço e coloco aqui o nome do site. www.rede.com, por exemplo. E o IP vai ser o IP de onde se encontra o site, né? 10.0.0.1 e adicionar. Beleza. Bora testar agora para concluir. Então vem aqui, ó, abrir. Vou abrir o navegador. Cadê o navegador dessa jossa? Tá aqui. E vou colocar o endereço do site, www.rede.com. Quando eu der Enter,